Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, sexta-feira, dia 12 de abril, segunda semana do tempo da Páscoa, e eu quero te convidar a tomar em mãos a Palavra de Deus e a meditá-la comigo. Palavra essa que está no Evangelho de João, capítulo 6, versículos de 1 a 15. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia porque viu os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: "Onde vamos comprar pão para que eles possam comer?" Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: "Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um." Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: "Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente?" Jesus disse: "Fazei sentar as pessoas." Havia muita relva naquele lugar e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: "Recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca." Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães, deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: "Este é verdadeiramente o profeta, aquele que devia vir ao mundo." Mas, quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho, para o monte. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos caríssimos, este trecho do Evangelho de São João é o único que faz paralelo com os outros 3 evangelhos, que também narram a multiplicação dos pães e dos peixes. Por que Jesus multiplicou o pão naquele exato momento? Para saciar a fome física daquela multidão. Aqueles homens e mulheres que estavam caminhando em direção a Jesus o faziam porque haviam visto os sinais que ele realizava em favor dos doentes, as curas milagrosas que Jesus havia operado. Jesus estava do outro lado do mar. Não estava em Israel, estava em terras pagãs. Jesus foi até os pagãos para poder pregar também a eles a palavra. Jesus foi até lá porque lá também viviam judeus e queria que o seu povo que estava fora da terra prometida também tivesse a oportunidade de se encontrar com a palavra viva que caminhava no meio deles. E lá o Senhor fez tantos sinais. E o maior de todos, a grande multiplicação dos pães e peixes. Imaginem, uma multidão de 5.000 homens comeu quanto quis e 12 cestos sobraram. Estes 12 cestos fazem menção às 12 tribos de Israel, também fazem menção aos 12 apóstolos, significando que, depois da sua partida para o céu, seriam eles os responsáveis por alimentar com o pão da palavra e da Eucaristia o povo que Deus lhes confiaria. E até os dias de hoje, os sucessores destes apóstolos, por meio de seus auxiliares, os presbíteros, os sacerdotes, continuam alimentando o povo com a palavra e com o pão da Eucaristia. Ora, nas nossas celebrações, todos são saciados, todos aqueles que aceitam Jesus como seu Senhor, todos aqueles que têm fé no seu coração, todos aqueles que estão vivendo na graça de Deus. Para participar da multiplicação das bênçãos e graças na nossa vida, nós precisamos estar em comunhão com Deus. E como se está em comunhão com Deus, se não por uma vida em estado de graça, por uma vida livre do pecado?
manifestando o seu poder diante de toda aquela multidão, Jesus também os convida a viverem na graça, porque na graça há abundância. Se nós tomarmos os testemunhos de tantos santos e santas ao longo dos séculos, de tantos irmãos e irmãs nossos com os quais nós convivemos, pessoas que vivem na graça de Deus, nós vamos descobrir que a estas pessoas Deus não permite faltar absolutamente nada. E se por um acaso o Senhor permite a caristia, é porque o Senhor quer ensinar algo. Ora, por exemplo, um grande santo, São Filipe Neri, que distribuía sopa às crianças órfãs e moradoras de rua na cidade de Roma. Filipe Neri, certa vez, tinha apenas uma pequena panela de sopa, que daria ali para umas 10 crianças tranquilamente, mas de repente uma centena de crianças apareceu. Filipe Neri olha para o céu e diz para o Senhor: Senhor, eu sou apenas um instrumento. O autor da graça é o Senhor. Diz São Filipe que todas as crianças comeram, repetiram e a panela de sopa não secou. Deus é capaz. Há relatos também, já bem próximos de nós, durante a Segunda Guerra Mundial, de uma madre chamada Madre Esperança, na cidade de Roma, que com 10 quilos de farinha alimentava diariamente cerca de 3.000 pessoas. A farinha, assim que colocada nas panelas, começava a se multiplicar e ela produzia massa para alimentar todo aquele povo. E há relatos de pessoas que testemunharam, há fotografias, há filmagens. Ela está inclusive em processo de beatificação. Então vejam, o Senhor age, mas para agir o Senhor precisa encontrar corações dispostos, preparados para acolher a sua graça. O meu e o teu coração estão preparados para acolher a graça de Deus? Que o Senhor te abençoe e até amanhã.